Bom dia. Hoje o nosso assunto é Por Dentro da Terra. É o capítulo 6, livro 2 de Sais. A introdução do nosso texto, ela começa com a Pangeia e sua fragmentação. Quando ela fala da Pangeia, é justamente a formação dos continentes, onde nós encontramos dentro da litosfera, que é o que nós vamos identificar agora. A superfície terrestre, onde estão os seres humanos, é denominada de crosta terrestre ou litosfera. Desde a formação, ela sofreu modificações pelas forças externas como a água e os ventos, e das forças internas que veremos a seguir. A água e os ventos, elas modelam todo o relevo. Tanto a ação da água, do vento e do sol vão deteriorando a rocha, formando camadas de relevo, formando planícies e erguendo lugares jamais existentes com o passar dos anos. Embaixo da crosta terrestre está o manto, com temperaturas altíssimas por estar próximo do núcleo, ou seja, bem embaixo da crosta, ou seja, embaixo de onde está esse terreno, onde estão nossas casas, onde está a escola, onde estão os prédios. Embaixo da camada terrestre tem uma camada conhecida como núcleo terrestre, e ela vai se dividindo. Conforme vai se aprofundando, ela vai tendo uma solidificação. Como assim? A parte que é denominada de abaixo da Terra, ela é conhecida como astenosfera. É como se fosse um solo totalmente de forma sólida, assim como uma lama, por exemplo. Mas na verdade, esse que nós comparamos com lama é um magma vulcânico, formada aquela lava oriunda da temperatura que derrete as rochas e se condensa bem embaixo da crosta terrestre. Bem abaixo da crosta terrestre está a astenosfera, que ela possui as temperaturas muito mais elevada. Ela fica próxima já do núcleo, onde é a parte bem aquecida da planeta Terra, onde se forma o núcleo dos magmas vulcânicos. A astenosfera faz uma transferência de calor próxima à litosfera e à parte mais distante, o que gera o deslocamento do magma pelas correntes de convecção. No entanto, isso é o que movimenta a litosfera, causando deslizamento. Ou seja, do núcleo terrestre, a intensidade da temperatura sobe como se fosse uma panela fervendo, como se fosse água quente. Essa pressão forma correntes que se encontram como se fossem correntes circulares que vão gerando o movimento das placas tectônicas que originam. Se a gente observar na imagem, está bem dividido a crosta, o manto e o núcleo. A crosta onde nós nos encontramos, o manto é uma parte embaixo, como se fosse uma lama de magma vulcânico, e o núcleo, onde é a parte mais aquecida que mantém toda a concentração da formação do magma terrestre. E os continentes eles ficam situados sobre as placas tectônicas, como você pode ver na imagem. Dentro desse contexto, vale ressaltar a teoria da deriva continental. Segundo o cientista alemão Alfred Wegener, ao longo de milhões de anos, os continentes se formaram a partir de um único bloco conhecido como deriva continental, ou Pangeia, melhor se dizendo. Ele baseou essa informação a partir da costa ocidental da África e da costa oriental da América do Sul. Se você observar na Pangeia, nas três imagens ao lado, ela começa a se fragmentar formando os continentes, onde nós podemos observar a América do Sul e a África na terceira imagem, que se encostar uma a outra é como se fosse uma peça de quebra-cabeça, faz essa conexão, formando um único bloco de terra emersa. E a outra evidência que ele pode nos dizer que houve essa separação de terras é porque foi encontrado fósseis de animais e de vegetais tanto na América do Sul, onde está o Brasil, quanto no continente africano, bem parecidos. Isso quer dizer que quando se dividiu, alguns desses animais ficaram presos na África e outros vieram para o continente onde está, na América do Sul, onde está o Brasil. A teoria da tectônica das placas, ela foi apontada pelos americanos Harry Hayes e Robert Dittes em 1960, onde eles falam o seguinte: a litosfera está dividida em blocos ou placas que se deslocam continuamente. Isso pode explicar as falhas e a formação de cadeia de montanhas e as cordilheiras oceânicas. Se você olha na primeira imagem acima, você vai ver uma elevação de montanhas. Na seta vermelha é a cordilheira andina. Na parte onde está a seta verde é o lugar onde se abre formando um lago ou até mesmo o oceano. A seta vermelha aponta para uma placa subindo e a seta verde uma placa descendo. Esse movimento é o que faz o soerguimento dessas cordilheiras de montanhas, como nós conhecemos a Cordilheira dos Andes na América do Sul, os Montes Urais na Rússia
e assim sucessivamente até o Himalaia e o Monte Everest no continente asiático. Na, na parte onde a seta escura, onde se encontra a astenosfera, é a formação da cordilheira oceânica. É como se a atividade do magma, aquela temperatura, ela evadisse pelo dentro do oceano, fazendo uma elevação. É como se tivesse uma cordilheira de montanhas dentro do oceano. Dá para ver essa divisão. E na imagem abaixo ela mostra como elas se formam. Desde o início, esse encontro também pode se originar um oceano, como a litosfera começa a se abrir desde a primeira imagem, se enlarguecendo pela atividade de separação das placas e formando um oceano. A Cordilheira dos Andes, nessa primeira imagem, ela é bem vista por uma imagem espacial. Você pode observar o relevo da América do Sul. Desde a parte sul a norte, vai subindo a elevação de cadeias de montanhas totalmente coberta de gelo. E ao lado direito da cadeia de montanhas está a planície, onde está, por exemplo, o território do Brasil. Na segunda imagem, a cordilheira mesoceânica é como se fosse uma cordilheira montanhosa formada dentro do oceano, tanto do Oceano Atlântico quanto do Oceano Pacífico, em função do choque entre as placas tectônicas oriundas do movimento da temperatura do núcleo terrestre. Esses são os movimentos das placas tectônicas, transformantes, divergentes e convergentes. São denominados de convergentes quando as placas se chocam entre si, divergentes quando se distanciam e conservativos quando as placas se deslocam inteiramente. Ou seja, se você olhar da última imagem onde está a parte convergente, elas se chocam dando uma elevação. Uma placa desce e a outra sobe, formando as cordilheiras. Na placa divergente, quando elas vão se distanciando, ou seja, aquela pressão vinda do núcleo da Terra faz com que elas se afastem uma da outra, criando uma grande fissura onde pode se originar um oceano ou até mesmo um lago, se for numa parte dentro do continente. E a parte transformante ou conservadora é quando elas se deslocam de forma horizontal. Uma vai para um lado e outra para o outro, deixando o terreno totalmente acomodado, ou seja, vão se acomodando uma placa sobre a outra se montando, o que muitas das vezes é causa os terremotos. Nessa imagem do planisfério, ele mostra as principais placas tectônicas encontradas no mundo, ou seja, o encontro das placas. Eu destaquei da cor amarela o nome de cada placa, e aonde eu coloquei a cor verde são os países e os continentes e aonde encontra a junção das placas. Onde está marcado de verde são áreas de encontro das placas que acontecem os abalos sísmicos, ou seja, qualquer lugar que esteja em cima no encontro das placas tectônicas vai ocorrer terremoto. O Brasil, onde nós estamos na placa sul-americana, ele fica bem ao meio da placa, então não tem como sentir esses abalos sísmicos, diferente do Chile e do Peru, que estão bem em cima das placas tectônica, ou seja, o encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca, como vocês podem observar. No continente africano, eu desenhei para vocês com essas linhas vermelhas onde é chamado Rift Valley, que o movimento divergente onde as placas uma se desloca para o sentido leste e outra oeste está abrindo o continente, ou seja, daqui a milhões de anos um novo continente vai surgir, isso vai separar uma parte da África formando um novo bloco de terra, ou denominado de crosta terrestre, com uma nova denominação dada pelo ser humano. Observe a atividade. Vocês vão fazer da página 9, livro 2, capítulo 6, que é esse assunto, sobre as placas tectônicas. Vocês vão copiar no caderno de vocês o nome de cada placa e a definição que está escrita lá. Você vai fazer no caderno e me enviar por e-mail até o dia 29, às 16 horas da tarde. Não esqueça de colocar o nome e série junto ao e-mail. Abalos sísmicos são terremotos que ocorrem na superfície terrestre. Nos continentes são terremotos, nos mares são maremotos. Ou seja, na primeira imagem você vai olhar os maremotos. Quando uma placa se desloca da outra, ou seja, aquela pressão vinda do núcleo terrestre, onde o magma está em constante ação, faz com que uma placa se levante e a outra se sobreponha para baixo. Com isso, esse movimento que sobe, como você pode ver, o hipocentro, acaba gerando uma onda de choque que vai do fundo do oceano levando uma grande pressão, ocasionando nas tsunamis, que é aquelas ondas gigantes que chegam nas cidades litorâneas e saem destruindo tudo, matando pessoas, destruindo habitações e a própria natureza. Isso é oriundo do movimento interno dentro dos oceanos
é ocasionada pela pressão feita do núcleo terrestre. Os terremotos é quando acontece, por exemplo, aquilo que eu disse para vocês, o encontro das placas em cima, e se o continente está bem em cima do encontro das placas, ele vai ocorrer o terremoto, que gera destruição do relevo, vai tremer, cair, ocorrer deslizamento de terra, prédios e casas vão desmoronar. Um exemplo bem clássico disso foi o terremoto de Porto Príncipe que aconteceu no Haiti no ano de 2009, o que deixou vários feridos e várias pessoas vieram a morrer, o que ocasionou uma grande migração, e nós podemos observar em Manaus a presença de bastante pessoas vindas do Haiti em função dessa catástrofe natural que destruiu o país. As atividades vulcânicas é um conjunto de atividades de movimentação e liberação de materiais magmáticos do interior para a superfície da Terra. Esses elementos liberados com magma geralmente de rochas cinzas e fumaça, ou seja, esse magma nada mais é que rochas que foram solidificadas pela temperatura terrestre, vinda do núcleo terrestre, que derrete as rochas, formando a lava vulcânica, que são expelidas pela chaminé, que é a cratera central onde expele o vulcão, ou então pelas chaminés, que são pontos antes da cratera central, que acontece o vazamento da fumaça com enxofre, além do vazamento da lava vulcânica, que escorre formando rochas sedimentares ou rochas metamórficas ao longo do caminho, deixando alguns terrenos, digamos que assim, com uma boa formação mineral, e oriundo também de cristais, alguns diamantes, dentre outros minérios que são utilizados pelas atividades humanas. Bom, gente, essa foi nossa aula. Faça as atividades corretamente.